Como fazer ser impossível de te ignorarem? Você certamente já deve ter pensado nisso, pensado em como as pessoas podem te conhecer pelo aquilo que você tem a oferecer, como que as pessoas podem te conhecer antes mesmo de você se apresentar, como que elas podem saber o seu nome, como que você ser tão bom que vai ser impossível te ignorarem, vai ser impossível te recusarem ofertas, vai ser impossível conseguir uma vaga no emprego, como que você pode atingir esse nível de performance. Bom, primeiro eu quero me apresentar, eu sou Daniel Scott, sou economista, administrador, mestrado em administração, e eu sou sócio da Scala Consult, que é uma empresa que ajuda outras empresas no em gestão de processo, eficiência operacional. A gente desenvolve empresas para elas conquistarem o máximo da performance que elas conseguem. E hoje eu quero fazer isso em nível pessoal, eu quero ajudar pessoas a se desenvolverem, a serem mais produtivas, a terem mais autoridade e a conquistarem os objetivos que elas buscam. E eu faço isso através da minha plataforma educacional, que é o Argut Academy, que em breve vai lançar o primeiro curso, Iniciativa e Acabativa para High Achievers. Mas hoje vamos ficar no tema aqui sobre como você pode ser tão bom que vai ser impossível outras pessoas te ignorarem. E primeiro eu quero lançar uma pergunta, é uma pergunta que muita gente tem, que é como encontrar aquilo que a gente ama. Então, duvido que você já não tenha pensado sobre isso, todo mundo já pensou sobre isso, como que a gente pode fazer aquela atividade que a gente ama, como que a gente pode ganhar dinheiro com o que a gente ama fazer. E o Steve Jobs, que todo mundo conhece, uma das pessoas que popularizou essa pergunta. Então, em certo momento da vida dele, ele fez uma palestra falando que você tem que fazer o que você ama e não desistir de procurar isso se você não faz hoje. E é um negócio que motiva muita gente, né? Quem não gosta de ouvir isso? Aposto que você é uma das pessoas que se motiva com essa frase. Mas aí a gente analisa a vida do Steve Jobs e vê que ele, na verdade, ele não fez aquilo que ele amava. Ele, quando ele entrou na faculdade, ele começou a estudar um bando de coisas, desde religião até datilografia. Então ele não começou a estudar tecnologia. Até porque quando ele começou a estudar na faculdade, o que existia não existia ainda o que ele queria fazer. Então como que ele podia fazer o que ele amava se o que ele amava não existia ainda? E essa é uma das questões que surgem no mundo VUCA de hoje. Ainda o mundo VUCA é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E é um mundo que está em constante transformação, um mundo cada vez mais dinâmico. Então, como que a gente pode fazer o que a gente ama hoje se talvez a nossa profissão daqui a 5 anos ainda não existe? As profissões estão cada vez mais rápidas, a transformação das profissões está cada vez mais rápida. Então, como que a gente pode tentar fazer o que a gente ama? Essa é uma questão difícil no mundo que a gente vive hoje. Bom, o Steve Jobs, então, ele na verdade ele se tornou uma pessoa que ele passou a amar aquilo que ele fazia. Inclusive, o fato de ele ter estudado, por exemplo, caligrafia na faculdade, fez com que ele desenvolvesse o primeiro computador dele com base naquilo que ele aprendeu. Então, o Steve Jobs ele não amava, ele não fez o que ele amava, ele passou a amar o que ele fazia. E essa é a questão que a gente vai abordar aqui hoje. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você tem que trabalhar certo. Você não pode querer buscar fazer aquilo que você quer, que você acha que você ama. Porque muitas vezes a gente ama alguma coisa, mas a gente trabalha com isso e vê que, primeiro, você não tem como se sustentar com isso. Ou segundo, isso não era realmente o que a gente amava. E tudo que a ciência mostra, e eu vou falar os estudos mais para frente, é que, na verdade, se a gente trabalhar certo, independente do que seja, independente de você ser um atendente de caixa, independente de você trabalhar num escritório, num cubículo, se você trabalhar da forma certa, se você for bom naquilo que você faz, eventualmente você vai acabar trabalhando com o que você ama. E eu vou explicar esse processo. Então, a nossa ideia de seguir a paixão está errada. A nossa ideia de fazer aquilo que a gente ama, de eu tenho que seguir minha paixão, eu sou apaixonado por isso, eu quero trabalhar com isso, não é uma ideia certa. E
quem diz isso é o pesquisador, cientista computacional do MIT, Cal Newport, e ele fez um estudo. E primeiro o estudo dele começou analisando uma questão, uma pergunta que fizeram para o Steve Martin, que é um comediante famoso, e ele falou o seguinte, perguntaram para ele, como que eu posso ter sucesso? Um sucesso tão grande quanto o seu? E ele falou o seguinte, você tem que ser tão bom naquilo que você faz. Independente do que você faz, você tem que ser bom e melhor do que as outras pessoas. E essa é a chave para o sucesso do Steve Martin. É você ser tão bom naquilo que você faz. E o Cal Newport, ele fez um estudo que ele mostra o seguinte, a paixão das pessoas não influencia na competência delas. Pelo contrário, a competência influencia na paixão. E ele analisou várias pessoas que são apaixonadas por aquilo que elas fazem. E ele viu que quanto maior a competência da pessoa na atividade que elas trabalham, maior é a paixão que ela tem pela atividade. Ou seja, quanto mais habilidades você desenvolve nessa atividade, maior vai ser a sua paixão, maior vai ser o quanto você ama a sua profissão. E é isso que ele fala sobre trabalho certo. Se você trabalhar certo naquilo que você faz, se você sempre der andar 1 quilômetro a mais para conseguir atender o seu cliente ou para conseguir desenvolver as atividades que o seu chefe pede, você eventualmente vai acabar amando o que você faz. E aí a gente entra na teoria da autodeterminação, que talvez hoje, em termos científicos, seja o que há de mais moderno em teoria motivacional. E a teoria da autodeterminação diz que para a gente, nossa motivação intrínseca, para a gente ser motivado na vida, para a gente fazer aquilo que a gente gosta, a gente precisa de 3 atributos. O primeiro é a autonomia. Então a gente precisa ser capaz de ter autonomia para escolher, para tomar nossas decisões, seja na vida pessoal, seja na profissão. Então, se você tiver uma profissão em que você tem autonomia de tomar decisão, em que as suas decisões, elas não são barradas por algum chefe ou por alguma outra pessoa, e você tem uma certa liberdade de escolha, você vai estar motivado para ter uma vida melhor. O segundo fator é a competência. Você tem que ser bom naquilo que você faz. Então, quanto melhor você for naquilo que você, no seu propósito, naquilo que você se determina a fazer na sua profissão, maior vai ser a sua motivação e mais compatível com a sua vida vai estar a sua profissão. E, por fim, um vínculo social. As pessoas, elas precisam sentir que elas pertencem a um grupo, a um nicho, a uma tribo, à sociedade. Então, para uma pessoa ser motivada, para uma pessoa ter uma motivação intrínseca, ela precisa de autonomia, ou seja, uma liberdade, saber que as suas decisões elas vão ser respeitadas. Ela precisa de competência, então ela precisa ser boa naquilo, ela precisa ter um conjunto de habilidades e ela precisa ter um vínculo social, ela precisa saber que a sociedade a respeita e a sociedade agrupa, abraça ela e se torna uma referência para a sociedade. E como que a gente faz para conseguir? Então você vê que nessa teoria da autodeterminação, esses 3 fatores são os fatores que você precisa para ter uma motivação intrínseca, para ter uma vida boa. E você vê que a paixão não está entre esses 3 fatores. Justamente porque se paixão fosse essencial para você se motivar, você teria que obrigatoriamente seguir a sua paixão. Mas, obviamente, existem muitas pessoas que não seguem a sua paixão e que elas são motivadas, porque elas aprenderam a gostar daquilo que elas fazem. Posso dar um exemplo pessoal meu? Eu fui sócio de uma construtora durante um período da minha vida. E antes de ser sócio, eu fui convidado por um amigo para ser sócio. E antes de ser sócio, eu não entendia nada de construção civil. Eu não sabia nem o que era um tijolo. E eu fui para essa empresa e eu comecei a estudar sobre o assunto. Comecei a estudar sobre técnicas para melhorar a construção, técnicas para fazer gestão de pessoas, dos operários. Então, quem já trabalhou com operário sabe que é difícil isso. E eu acabei amando aquilo. Hoje eu gosto bastante do ramo de construção. Sempre que eu vejo uma construção na rua,
apesar de eu não ter mais uma construtora, mas sempre que eu vejo uma construção na rua, eu começo a entender, eu começo a tentar analisar ali o que eles estão fazendo, porque eu passei a amar aquilo. Então eu não tinha uma paixão antes, mas eu me determinei a ser tão bom em construção civil que eventualmente eu acabei amando aquilo que eu faço. E a mesma coisa com o meu trabalho nas redes sociais. Então hoje eu tenho mais de 150 mil pessoas acompanhando o meu conteúdo na internet. E eu nunca, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Eu nunca falei, pô, vou começar a produzir porque eu quero ter 1 milhão de seguidores. Não. Eu comecei a escrever aquilo que eu gostava, aquilo que eu sentia necessidade de explicar para as pessoas. As pessoas foram gostando, curtindo e compartilhando com outras pessoas e outras pessoas vieram me seguindo. Então, eu passei a entender melhor a minha atividade a partir de alguma coisa que eu comecei a fazer sem necessariamente amar. Então, essa é a teoria da autodeterminação. Você não precisa de uma paixão para ter uma motivação intrínseca. E como que a gente pode conseguir isso? Como que a gente pode ter essa motivação intrínseca que vai fazer a gente ser tão bom que vai ser impossível de outras pessoas te ignorarem? Bom, por que então, primeiro, por que existem pessoas que elas são apaixonadas pelo que elas fazem? Existem 3 características que fazem uma pessoa se apaixonar por aquilo que elas fazem. Então, por exemplo, no meu caso da construção civil, por que eu me tornei apaixonado pela construção civil? A primeira grande característica é a criatividade. Então, se você está numa profissão em que essa profissão permite com que você exerça a sua criatividade, permite que você tenha ideias e com que as suas ideias sejam postas em prática, essa é uma característica essencial para você ser apaixonado naquilo que você faz. Então, na construtora, por exemplo, eu tinha uma liberdade grande de ter ideia, colocar e testar essas ideias. Então, para empreendedores, a criatividade é um negócio que está fluindo na rotina, faz parte da rotina. E você provavelmente pode ser um empreendedor ou pode trabalhar em uma empresa, mas talvez você tenha alguma questão, algum problema, tipo, você é um jornalista e você produz matérias, aí você faz uma matéria que você acha excelente e vem teu chefe e põe ali no fundo do jornal, que é um lugar que ninguém lê, e você não tem essa liberdade de divulgar o seu trabalho. Você depende de outra pessoa. Você não está podendo exercer a sua criatividade, isso vai fazer com que você se desmotive. E a gente vai ver mais para frente como que pode fazer para que você consiga exercer essas 3 características no seu trabalho. A segunda característica é o controle. Então a gente falou um pouco sobre isso mais atrás, que é você poder ter o controle daquilo que você está produzindo. Então, para você ser apaixonado no seu trabalho, você tem que ter esse controle, você tem que ter um certo grau de liderança e de liberdade para você tomar suas decisões. E por fim, o impacto. Você tem que saber que aquilo que você está produzindo, que o trabalho que você está produzindo, ele vai ter impacto em cima de uma pessoa. E essa noção é muito correlacionada com propósito, né? A gente fala muito sobre propósito. Qual que é o seu propósito? Seu propósito é ganhar dinheiro? Ou seu propósito é ajudar pessoas? Qual que é o seu propósito? E a partir do momento que a gente tem um propósito e a gente vê que o nosso trabalho tem como fruto atender esse propósito, a gente vai se tornar apaixonado pelo nosso trabalho. Então, na construtora, uma das coisas que me motivava a acordar toda manhã para trabalhar, era saber que a gente estava realizando sonhos de famílias. Então, o perfil, a gente construía casas e o perfil de um comprador era uma nova família, um casal novo que se casava, ia ter filho, e ele queria morar, queria sair da casa dos pais, eles queriam morar sozinhos. Então, essa gratificação, saber que a gente, no nosso trabalho, a gente entregar a casa a tempo, a gente entregar a melhor casa possível, com os melhores materiais possíveis, tinha um impacto enorme na satisfação dessas pessoas. Então, você precisa de criatividade, precisa de controle, precisa de impacto para ser
apaixonado por aquilo que você faz. Como que a gente pode desenvolver isso? O que você tem que saber é que esses atributos são raros e valiosos. É muito difícil você achar um emprego, não sei que você seja empreendedor e possa criar o seu próprio emprego, é muito difícil você achar um emprego que vai te fornecer esse controle, essa criatividade e esse impacto. E como esse emprego é raro, você precisa oferecer alguma coisa rara em contrapartida. Essa é a teoria básica econômica. Se você quer alguma coisa rara, você tem que oferecer outra coisa rara em contrapartida. E como que você pode oferecer de raro para você conseguir uma profissão dessas, um emprego desses? Então, para você entender isso, você precisa primeiro entender o que é mindset da paixão e mindset do artesão. A maioria das pessoas, talvez você já tenha ouvido falar de mindset de crescimento e mindset fixo, mas essa noção aqui é um pouco diferente. A maioria das pessoas, elas têm a mindset da paixão. Ou seja, elas estão num trabalho e elas ficam esperando que as oportunidades surjam. Então elas ficam se perguntando diariamente, como que eu posso fazer para estar ganhando renda enquanto eu estou na praia tomando um martini, pegando lá uma brisa? O que a vida pode me oferecer? Esse é o mindset da paixão. É você esperar que as oportunidades surjam para você. É você entrar ali no site de venda, no site de emprego, sei lá, no vagas.com, você entra e você vê, o que as empresas podem me oferecer? É você acreditar que o governo vai fornecer um emprego para você. Você vê, então, campanha política que a gente tem visto, e o presidente, os candidatos a presidente falando, vou conseguir 2 milhões de empregos, vou conseguir 5 milhões de empregos. Esse é o mindset da paixão. É você esperar que as outras pessoas, que a vida te ofereça oportunidade. Porque o que você tem que desenvolver é o mindset do artesão. É ter alguma coisa na cabeça que vai te dizer o que eu posso oferecer para o mundo. Consegue entender isso? Essa noção é fundamental para você desenvolver atributos que vão fazer eventualmente com que você tenha um emprego com uma criatividade, controle e impacto e você seja apaixonado por aquilo que você faz. Então essa questão é muito interessante. Como que você desenvolve o mindset do artesão? Você precisa começar a ter em mente que você tem que começar a oferecer coisas para as outras pessoas e não ficar demandando que a vida te ofereça oportunidades. Você tem que criar as suas próprias oportunidades. Então, todo o meu trabalho das redes sociais, e se você está assistindo essa aula, é provavelmente porque você me acompanha nas redes sociais, todo esse trabalho começou porque eu comecei a produzir conteúdo sem pensar em dinheiro, sem pensar em conseguir alguma coisa. Eu comecei a escrever para as pessoas, comecei a escrever coisas que eu achei que eu pudesse compartilhar, conhecimentos meus que eu poderia estar democratizando a educação. E esse é o mindset do artesão, é você pensar como que você pode ajudar o mundo. E tem algumas formas de você desenvolver esse mindset do artesão. A primeira forma é através da prática deliberada. Então, provavelmente, você deve ter ouvido falar da teoria das 10.000 horas, que foi popularizada por Malcolm Gladwell. E, basicamente, óbvio que existem críticas a essa teoria, mas é um negócio que eu gosto, faz sentido. E, basicamente, a ideia das 10.000 horas é que para você ser fluente em alguma coisa, para você ser bom demais em alguma coisa, você precisa trabalhar nessa coisa durante 10.000 horas. Então, você pega o exemplo dos Beatles, por exemplo. Os Beatles, eles treinavam desde jovens. Eles iam viajar para outros países para tocar. Então, você precisa ter essa fluência, você precisa praticar deliberadamente 10.000 horas. A má notícia é que a prática deliberada, ninguém vai te dizer o que você tem que praticar. Você tem que decidir o que você tem que praticar. Mas a boa notícia é que a prática deliberada faz com que você consiga ser fluente em alguma coisa, você ser excelente em alguma coisa. E é bom entrar aqui um adendo rápido, que muita gente acredita naquele ditado, a prática leva à perfeição. Mas não é bem assim. Na verdade, a prática só vai levar à perfeição se você estiver praticando da forma certa. Então, a prática deliberada
só funciona se você estiver praticando da forma certa. Senão você está só, é o que o Peter Drucker fala, não adianta, a coisa mais estúpida do mundo é você fazer bem alguma coisa que não deveria estar sendo feita. Então, você precisa saber o que tem que ser feito e fazer isso da forma certa. Senão você vai estar prolongando, atenuando a sua ineficiência. Tá? Outra coisa importante é você sair da zona de conforto. Você precisa se desafiar a cada dia a sair dessa zona de conforto. Porque se você se mantiver na zona de conforto, você vai se manter na sua bolha ali para o resto da vida. Você não vai conseguir avançar. As pessoas que conseguem avançar, desenvolver de vida, elas são as que saem da zona de conforto. E para mim, nas redes sociais, isso foi muito claro. Eu tenho uma grande dificuldade de falar para a câmera. Mas se hoje eu estou conseguindo falar para a câmera e apresentar essa aula, é porque eu me desafiei a falar para a câmera, a sair da zona de conforto, a abandonar a timidez e a estudar. E aí eu comecei a fazer uma série de aulas de oratória, de fonoaudiologia, de como desenvolver confiança na hora de falar para a câmera. E essa é a prática deliberada. E aí eu comecei a falar. E hoje eu tenho uma certa condição de falar. Me julgo ser bem melhor hoje do que eu era há, sei lá, 2 anos. Porque eu tive a prática deliberada e porque eu saí da zona de conforto. Se eu não saísse da zona de conforto, eu nunca estaria aqui falando com vocês. E dessa forma, se você tiver essa prática deliberada e sair da zona de conforto, você vai ser tão bom que vai ser impossível as pessoas te ignorarem. Se você for um pouquinho melhor que as outras pessoas, se você tiver essa vontade de querer crescer, de querer melhorar, de querer a cada dia fazer alguma coisa nova que você não faz hoje, querer aprender e descobrir como que você vai aprender isso. Então, hoje eu estou aqui falando para a câmera, mas amanhã eu quero descobrir como ser um palestrante melhor. Minha meta de vida hoje é me tornar um top 10 palestrantes do Brasil. E para me tornar, eu vou precisar de uma série de competências. E aí que entra a noção do capital de carreira. E essa noção é muito interessante, capital de carreira. Então a gente fala muito sobre capital humano, fala sobre capital financeiro, mas existe o capital de carreira. E o capital de carreira diz que você precisa de competências raras e valiosas para desenvolver na sua carreira. Então, se eu quero me tornar um palestrante, eu preciso de uma série de competências. Preciso saber oratória, preciso saber linguagem corporal, eu preciso saber como motivar as pessoas, preciso saber como desenvolver o meu carisma. E ainda tem as competências que são ainda indiretas. Então, por exemplo, eu preciso saber inglês, porque se eu souber inglês, eu vou ter acesso a 95% do conhecimento mundial e eu vou ter como entregar para as pessoas, para quem eu estou palestrando, um conhecimento que elas não vão ter, que outras pessoas não vão ter como entregar porque não sabem inglês. Então, uma pessoa que não sabe inglês, por exemplo, competindo com um palestrante que sabe inglês, vai ter uma condição muito pior. Mesmo que a palestra não seja em inglês, o cara que sabe inglês, ele vai ter um conhecimento muito maior de como ele pode entregar aquilo para o público-alvo. E essas são as competências raras. E eu estou falando isso para o mercado de palestrante, mas existe mercado para qualquer coisa que você queira fazer, qualquer coisa que seja o seu trabalho, você precisa de competências raras e valiosas, seja elas criatividade, inteligência emocional, negociação, pensamento crítico. Você precisa desenvolver competências raras. Então pensa, mesmo em inglês, por exemplo, que você pode até argumentar, falar que não é raro, mas se você considerar o fato de que 5% da população brasileira tem algum nível de inglês, e algum nível pode ser mesmo básico. Então imagina quantos fluentes deve ser 1, 2% dos brasileiros que são fluentes em inglês. Então saber inglês é um negócio bem raro. E você precisa desenvolver essas competências raras para desenvolver o seu capital de carreira. E a paixão não é suficiente. As pessoas acham que você ser apaixonado por aquilo que você faz é suficiente para você ser bom naquilo. Não é suficiente. A paixão não põe o pão na mesa. Você precisa desenvolver as habilidades. A paixão vai ser só um produto. Porque a partir do momento que você é bom naquilo que você faz, independente daquilo que você se determine a fazer,
você vai eventualmente se tornar apaixonado por aquilo. E aí entra uma questão interessante, que é você aceitar projetos de nichos desafiadores. Então, se o seu objetivo é ser bom em alguma coisa, você precisa primeiro definir naquilo que você vai ser bom. Então, o ideal é você pegar um nicho que outras pessoas não estão atacando. Então, eu conheço um cara que ele começou a fazer um trabalho para uma empresa que ninguém queria fazer na empresa dele. Ninguém queria fazer, não pagava bem, e ele começou a fazer esse trabalho. E aí ele foi se tornando tão bom nesse trabalho, e a importância desse trabalho foi crescendo, que as empresas começaram a contratar ele, porque precisavam de alguém para fazer, ninguém antes tinha aprendido, o cara se tornou referência. Então ele aceitou um projeto de nicho desafiador. Ele entrou num projeto que outras pessoas não queriam fazer, que era um desafio para ele, e daí ele começou a se tornar bom naquilo. Então, a noção da aula de hoje, que eu quero que vocês saiam entendendo aqui da aula de hoje, é que para você para você achar alguma coisa, trabalhar com aquilo que você ama, o caminho não é esse. O caminho é você amar aquilo que você trabalha. Tá? E para você amar aquilo que você trabalha, você precisa, vou voltar aqui, você precisa ter um trabalho que te dê autonomia, competência e vínculo social. E como que você tem esse trabalho que te dê autonomia, competência e vínculo social? Você precisa desenvolver, você precisa estar em algum lugar que vai também te dar criatividade, controle e impacto. E para isso, você tem que desenvolver atributos raros. Se você tiver atributos raros, todo mundo vai querer te contratar, todo mundo vai querer, todos os clientes vão querer te contratar, ou todas as empresas vão querer te contratar. Óbvio, se não tem outras pessoas no mercado com os atributos necessários, você vai estar bem acima da sua concorrência. Então o caminho é esse. É você desenvolver o mindset do artesão. E a partir daí você pensar como que você pode ajudar o mundo e desenvolver habilidades que vão te ajudar nesse caminho. Tá? E aí você vai pegar essas habilidades, você vai praticar deliberadamente para ser fluente nessas habilidades, para ser o melhor possível nessas habilidades. E com isso, você vai conseguir fazer com que seja impossível de outras pessoas te ignorarem. Se você desenvolver habilidades únicas, desenvolver uma prática deliberada em cima dessas habilidades para você se tornar o melhor possível, melhor que todo mundo nessas habilidades, eventualmente você vai encontrar aquilo que você gosta de fazer, você vai passar a se apaixonar pelo seu trabalho, independente do que seja, independente de você ser caixa de uma loja, de você trabalhar com um esfregão limpando calçada, ou de você ser um executivo, um empreendedor. Se você desenvolver as habilidades certas e praticar essas habilidades para se tornar fluente nisso, você eventualmente vai conseguir se apaixonar pelo que faz e vai ser impossível com que outras pessoas te ignorem. Beleza, pessoal? Agora eu quero falar para vocês um negócio rápido. Eu vou lançar mais uma aula na semana que vem, uma aula gratuita na semana que vem, que eu vou falar sobre Deep Work, trabalho profundo, que vai se complementar a esse tema que eu abordei aqui hoje. E nesse assunto de Deep Work, a gente vai ver como que a gente pode se tornar extremamente focado e produtivo no nosso trabalho. Tá? Então fiquem ligados. E, bom, esqueci de pular essa parte rápido, mas óbvio que quando você se torna tão bom em alguma coisa, tem habilidades únicas, eventualmente as pessoas vão te pagar para fazer aquilo que você é bom, essas habilidades, tá? Então fiquem ligados nas minhas redes sociais. E eu queria pedir um favor rápido, se vocês gostaram dessa aula e querem dar um feedback, compartilha, de repente tira foto dessa tela e compartilha um stories no Instagram, me marca lá, ou me procura no Instagram, no LinkedIn, me dá um feedback sobre essa aula, e fica ligado que eu vou divulgar
a próxima aula gratuita através do meu LinkedIn e do meu Instagram, tá? Se você quiser acessar essa aula, compartilhar essa aula com algum amigo, é só mandar esse link, bit.ly/seja notado com S maiúsculo, e a pessoa vai ter acesso à aula quando ela quiser. Beleza, pessoal? Agradeço bastante por você ter chegado até aqui, por ter me acompanhado. Agradeço ainda mais quem puder dar um feedback, quem puder compartilhar nas redes sociais. Então a gente se vê na próxima aula e, como sempre, muito obrigado por assistir.